Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui pro primeiro pós-rodada do ano, pós-rodada da semana 1. Vou passar por todos os jogos do domingo, literalmente todos os jogos, incluindo o Sunday Night Football, que vai ser na segunda parte. Nessa primeira parte, os jogos do primeiro e do segundo horário. No YouTube, você vai assistir tudo no mesmo vídeo. Pro pessoal do podcast, eu já antecipo a primeira parte. Segue lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, seja qual for o seu aplicativo de podcasts. Liga notificações, deixa 5 estrelas. Vamos bombar essa abertura da temporada regular. Manda pros seus amigos que gostam de NFL, que estão querendo acompanhar a NFL mais de perto. E se você não se inscreveu no canal no YouTube, vai lá, se inscreve. Se você estiver lá, deixa comentário, deixa like, aquela coisa toda de sempre. Vamos falar de todos os jogos. Não deixe de se tornar apoiador. É importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Só assim que eu consigo trazer esse podcast na madrugada de domingo para segunda e toda a cobertura da NFL que eu faço. Os apoiadores têm acesso ao preview da rodada, podcast que eu vou postar às quintas-feiras, exclusivo para apoiadores. Vão ter acesso à análise do Thursday Night Football, que eu vou postar nas sextas-feiras. Então, 2 podcasts exclusivos para apoiador. Meus textos nas newsletters 2 vezes por semana. Link tá na descrição, dá para assinar por Pix, bem simples, fácil, tem desconto para plano de 1 ano ou 6 meses. Vai lá no link na descrição e vê tudo, se torne apoiador. Se você quiser ter notificação de podcast novo do podcast Cara dos Esportes, manda mensagem pro número na descrição dizendo quero receber e adicione o número também aos seus contatos, senão não vai chegar para você. Então é isso, dados os recados, vamos começar falando dos jogos. Cincinnati Bengals 3, Cleveland Browns 24 em Cleveland. Excelente vitória para o Cleveland Browns. Não foi uma atuação fantástica, muito longe disso. O ataque foi muito mal, Deshaun Watson jogou muito mal, a equipe cometeu erros. O jogo estava chovendo bastante, né? A gente sabe que chuva, acho que chuva e vento são os elementos que mais afetam a qualidade de um jogo de futebol americano, e foi o que a gente viu nesse domingo, né? Os 2 ataques aéreos com dificuldades para engrenar. E tem alguma coisa, o Cleveland Browns tem alguma coisa que eles sabem enfrentar o Joe Burrow, né? O Joe Burrow terminou com 14 passos completados de 31 tentativas, 82 jardas, né? 2,6 por tentativas, né? Que é um número baixíssimo. E o Joe Burrow jogou como um quarterback que não participou do training camp, e foi o caso dele, né? Ele sofreu a lesão na panturrilha logo no começo, assinou a extensão aqui alguns dias atrás, o quarterback mais bem pago da liga, mas ele parecia muito enferrujado mesmo, né? Não, porque esses principais jogadores não estão mais jogando na pré-temporada, mas ele é um cara que claramente sentiu falta de treinos, né? Ele não estava nem longe da melhor forma possível para jogar um jogo de futebol americano. E com isso o ataque dos Bengals simplesmente não funcionou, né? O mérito para a defesa dos Browns, a secundária foi muito bem, né? O Denzel Ward, Greg Newsome, o Myles Garrett, grande jogo também, né? Ele é um cara que tem ambições de Defensive Player of the Year, começou muito bem a campanha dele. E os Browns correram muito bem com a bola, né? 18 carregadas, 106 jardas do Nick Chubb. Teve um fumble do Jerome Ford que prejudicou a equipe, que foi o principal erro da equipe, né? O grande erro da equipe, um jogo bem limpo até nesse ponto, né? Turnovers, não teve nenhuma interceptação, em geral o Deshaun Watson também não tive a impressão de muitos passes interceptáveis, e a equipe controlou bastante a posse de bola, um pouquinho de falta mais do que a comissão técnica gostaria, mas foi um time sólido, um dia que realmente os elementos estavam prejudicando. E o ataque dos Bengals, assim, os Bengals não ameaçaram em nenhum momento, tanto que eles tiveram Jake Brown em campo, quarterback reserva no final. Então os Browns também não precisaram mostrar muito, né? Puderam fazer ali o feijão com arroz, mas, assim, deixam o Watson errando passes por muita coisa mesmo. Ele teve touchdown correndo com a bola, ele tá muito longe de ser o quarterback que compensa o contrato e o investimento em escolhas de draft que os Browns fizeram, né? A conta, como eu falei no preview da rodada, né? A conta não fecha se o Deshaun Watson for um quarterback mediano. Ele tem que ser um dos 5 melhores, como ele era no Houston Texans, e ele foi o mesmo quarterback da última temporada, né? E acho que, eu não sei, eu não era muito fã do Cleveland Browns para essa temporada, justamente porque eu não acreditava muito no ataque da equipe, e continuo não acreditando. Mas a defesa jogou muito bem. A defesa
tá saudável. É uma defesa que sofre muito com lesões, principalmente na sua defesa, né? O Jeremiah o Koramoah, a secundária também, com o Denzel Ward, Greg Newsome. Então, de começo, tá saudável. Do lado dos Bengals, eu não me preocuparia ainda. Acho que é uma questão do Joe Burrow recuperar a melhor forma. A defesa tem algumas questões, a secundária deu uma mudada, mas eu tô disposto... Lembra aquele jogo? Não foi esse nível de chuva e vento, né? Mas lembra aquele Chicago Bears e San Francisco 49ers do ano passado? É um jogo que basicamente não disse nada sobre nenhuma das duas equipes. É basicamente como eu penso, apesar do não ter sido, de novo, não era uma chuva tão severa quanto foi naquele jogo do ano passado, mas é como eu penso nessa vitória dos Browns por 24-3. O San Francisco 49ers atropelou os Steelers em Pittsburgh 30-7. Um jogo que começou com touchdown, field goal, touchdown do San Francisco 49ers, 17-0 logo de início. O Kenny Pickett jogou muito mal, lançou 2 interceptações, um dia muito ruim do Pittsburgh Steelers, que não conseguiu fazer nada bem, basicamente, né? Não conseguiu a conexão George Pickens e Kenny Pickett, que vinha funcionando tão bem na pré-temporada, basicamente não apareceu. George Pickens teve 5 recepções para 36 jardas, né? Que é uma média baixíssima. O Kenny Pickett esteve sob pressão o jogo todo. A defesa do 49ers jogou muito bem. Poderia ter sido pior, né? O Fred Warner dropou uma interceptação fácil, né? Que estava no colo dele sozinho. E o ataque dos 49ers foi fantástico. É um ataque montado bem diferente, né? Porque tem um quarterback, é o jogador que recebe o menor salário no ataque, e tem playmakers no campo todo, né? E o Christian McCaffrey foi espetacular. 22 carregadas, 152 jardas, um touchdown. Ele teve também 3 recepções. O Brandon Ayuk, por que jogador que é o Brandon Ayuk, né? E eu falo isso muito. O 49ers, o Deebo Samuel é o principal wide receiver da equipe, né? Mas o wide receiver 1, aquele wide receiver tradicional, é o Brandon Ayuk. Porque o Deebo Samuel é aquele cara que corre com a bola, faz reverse, faz trick play e tal. O Brandon Ayuk é um wide receiver 1 tradicional. E ele corre rotas, ele é o principal alvo entre os recebedores e foi muito bem. 8 recepções, 129 jardas, 2 touchdowns. A maior parte disso foi tudo no primeiro tempo. Um atropelo do 49ers. Brock Purdy jogou muito bem também, numa situação... O Brock Purdy numa situação boa, né? E, claro, ele é um quarterback, foi a última escolha do draft, você tem que colocar ele em boas situações. Todo quarterback você tem que colocar em boas situações. E ele maximizou assim, ele não foi âncora, mas também não carregou o time, né? Ele foi junto. E eu achei que esse time do 49ers é muito perigoso. Jogou talvez o melhor futebol americano desse domingo da semana 1. A gente viu um pouco do George Kittle, 3 recepções. Ele foi acionado bastante no começo, depois sumiu um pouco. Mas tudo que o 49ers era no final da temporada regular no ano passado, eles foram nesse domingo, né? Que eu acho que coloca eles ali como um dos favoritos na NFC. Um dos favoritos, e todo mundo esperava isso. E eles continuam sendo. E do lado dos Steelers, exemplo número 1 milhão de que a gente não pode se deixar levar pela pré-temporada. O ataque pareceu um pouco perdido. Não conseguiu correr com a bola, 41 jardas apenas. E também ficou muito atrás do placar cedo, né? Então não pode correr tanto com a bola. Terminou com 10 carregadas só. E não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. E não é um time construído também para jogar atrás do placar, né? Para passar a bola e voltar num jogo, né? Por mais que Kenny Pickett tenha terminado bem a última temporada e jogado bem na pré-temporada, ainda é muito para pedir de um quarterback que está no segundo ano. Acho que o único jogador que me saltou os olhos foi o TJ Watt. Ele teve 3 sacks, começou muito bem a temporada. De resto, sinceramente, foi um dia bem complicado para o Pittsburgh Steelers, numa conferência muito difícil. Eu tinha expectativas melhores. E assim, eu confio no Mike Tomlin para consertar alguns dos problemas. Outros dos problemas são de falta de material humano. Aí não tem muito o que consertar. Mas uma grande vitória para o 49ers que, de novo, acho que jogou o melhor futebol americano desse domingo. Atlanta Falcons 24, Carolina Panthers 10. A estreia do Bryce Young não foi o show que a gente esperava, mas eu acho que é um pouco enganoso
os números dele. 20 de 38, 146 jardas, um touchdown, 2 interceptações. Parece um jogo bem pior do que realmente foi. Ele não jogou bem. Não jogou bem, não tô querendo dizer que ele jogou bem. Mas não foi tão ruim quanto esses números sugerem. Eu gostei do drive de touchdown. Eu achei que ele teve alguns passes ali com um bom toque na bola. Uma boa movimentação. É questão de tempo. É questão de tempo. Eu achei que não foi um desastre. Teve pontos pra não... Você não ficar desesperado se você é torcedor dos Panthers, né? Eu achei que ele jogou melhor que o Desmond Ridder, por exemplo, que é o quarterback dos Falcons, 15 de 18, foi muito pouco exigido, teve um passe para touchdown, média baixíssima, 6,4 jardas por tentativa. Parece que foi uma vitória mais larga do Falcons do que realmente foi, 24-10 soa muita coisa. Acho que o Falcons, a diferença é que eles cometeram bem menos erros do que o Carolina Panthers, né? Os Panthers lançaram 2 interceptações, sofreram um fumble com o Miles Sanders, então acho que soa pior do que realmente foi essa derrota para o Carolina Panthers. O Brian Burns jogou muito bem lá dos Panthers, né? Ele que voltou recentemente ali de uma greve. E assim, são 2 times que eu não espero muita coisa. Meu palpite era o Panthers para vencer a divisão. Eu não tô pronto para sair por causa de um jogo. Eu acho que o Panthers é um time que vai para uma ascendente, né? Enquanto o Falcons, com o Desmond Ridder, eu não vejo muito espaço para crescimento. Eu achei que ele foi horroroso nesse domingo. Até tava conversando com um amigo meu. Pô, quem que o Falcons pode conseguir no mercado? Né? Qual quarterback que a equipe pode trazer? Porque tem muito talento esse time dos Falcons, né? Tem Kyle Pitts, tem Drake London, que pouco apareceram, né? Kyle Pitts teve 2 recepções para 44 jardas. Drake London terminou com um alvo, nenhuma recepção, né? Que correu razoavelmente bem com a bola. O Bijan Robinson, desculpa, teve um touchdown muito bonito. Mas é um time que tem muito talento, que é muito limitado pelo seu quarterback, né? O Desmond Ridder é um quarterback muito ruim. E eu acho que a gente vai ver o Taylor Heinicke em algum momento. Porque eu não acho o Taylor Heinicke bom, mas ele é uma opção melhor do que o Desmond Ridder. Defesa jogou bem. O Jesse Bates estreou muito bem, 2 interceptações para cima do Bryce Young, né? E ele veio pros Falcons por isso, fazer esse tipo de coisa. Mas é outro placar que eu acho que é um pouco inflacionado ali. É um pouco que quem assistiu ao jogo... 14 pontos dos Falcons foram no final da partida, né? No último quarto, né? Então, eu acho que dá uma impressão um pouco errada. Claro, os Falcons venceram e mereceram vencer. Mas não foi um jogo que eles dominaram completamente o Carolina Panthers. Acho que os Panthers cometeram muitos erros e se colocaram mais... Claro que é um mérito para os Falcons, um mérito de não cometer erros. Mas acho que é muito mais os Panthers se colocaram no buraco do que os Falcons colocaram os Panthers nessa situação. No Orleans Saints 16, Tennessee Titans 15, um jogo que foi uma batalha de field goals, 8 field goals entre os dois times, 3 do New Orleans Saints e 5 do Tennessee Titans. Parabéns se você tinha o Nick Folk no seu time de fantasy. Todos os pontos dos Titans vieram através de field goals. Um jogo muito ruim, um jogo de chances desperdiçadas, né? Principalmente do lado do Tennessee Titans. Eles conseguem recuperar um fumble logo no começo da partida, no kickoff, na verdade, mas chutam apenas um field goal. No final da partida, perdendo por 16-12, eles chegam na linha de 11 jardas, uma 4ª para 6. Eles se colocaram numa situação ruim ali, numa segunda para 12, 3ª para 12, que foi um passe incompleto também. E eles chutam um field goal que basicamente não muda a situação. Eu teria arriscado ali, mas dá pra entender. Eles não conseguiram parar depois dos Saints, que conseguiram first downs e gastaram relógio. Um grande erro da arbitragem que prejudicou muito o Tennessee Titans, né? Que o Derek Carr sofreu um fumble. Pra mim foi fumble claro. Os Titans recuperaram com o Jordan Poyer, iam retornar para touchdown, retornaram para touchdown. Só que a arbitragem faz aquilo que eu odeio, que é apitar a jogada, né? Tem que ser tipo o VAR. Se tem alguma dúvida, deixa a jogada acontecer e depois vê na revisão. E pra mim foi fumble. E assim, a arbitragem marcou passe incompleto. Pra mim foi claro o fumble, né? E mesmo com a arbitragem tendo apitado, quando tem uma recuperação clara, você ignora o retorno, mas você dá a bola pro time que recuperou. E nem isso aconteceu, se a gente chutar um field goal ali depois
da revisão. Acho que foi um erro bem claro que prejudicou muito o Tennessee Titans. Claro, os Titans não perderam apenas pelo erro da arbitragem, né? Perderam porque o Ryan Tannehill lançou 3 interceptações, né? O Tannehill, se o objetivo dele era segurar o Will Levis, ele não começou muito bem, né? Porque ele prejudicou muito a equipe, né? Não que o Derek Carr do outro lado também tenha sido espetacular, né? Outro cara que eu acho que os números aqui dele são melhores do que o jogo realmente foi. Ele teve 23 de 33, 305 jardas, um touchdown, uma interceptação. Eu achei que o primeiro tempo dele foi bem fraco. Ele jogou bem no terceiro quarto, mas a arbitragem prejudicou bastante o Tennessee Titans. E do lado do Saints, Marshon Lattimore fez um grande jogo. Demario Davis, idem. O time do Saints, assim, eu acho que tem um teto baixo, mas mostrou alguma solidez nesse primeiro jogo. Precisa limpar muita coisa no ataque ainda. Não correu bem com a bola. Tirando ali o Chris Olave, sim, Rashid Shaheed teve uma recepção longa de 41 jardas, mas ninguém foi consistente. Michael Thomas também não foi uma opção tão boa, né? Claro que ele tá voltando ainda, acho que para primeiro jogo depois de tanto tempo sem jogar, acho que é ok, mas precisa de mais do Michael Thomas. O único destaque ofensivo mesmo, na minha opinião, foi o Chris Olave. A linha ofensiva jogou mal. Muitos méritos da defesa dos Titans, que eu achei que jogou bem, a linha defensiva jogou muito bem, e assim, mantiveram os Titans no jogo, né? Um jogo que o ataque da equipe realmente foi tenebroso, e um dia que o Jacksonville Jaguars pareceu frágil, acho que era um jogo que os Titans poderiam ter roubado e não conseguiram. Pode fazer bastante falta no final. Baltimore Ravens 25, Houston Texans 9, um jogo, mais um na lista dos jogos que foram mais competitivos do que o esperado, né? Os Ravens estavam vencendo por apenas um touchdown, até que eles fizeram 2 touchdowns seguidos no início do terceiro quarto e basicamente liquidaram a partida, mas os Texans foram competitivos, começando falando do Baltimore Ravens. Eu achei que o Lamar jogou muito mal. A interceptação foi uma baita jogada do Steven Nelson, né? Foi realmente uma bela jogada, foi um passe que ele não deveria ter feito, mas ainda não foi um jogo bom, né? E você vai me ouvir falando muito isso, mas é um processo. O time tá com um coordenador ofensivo novo, que é um coordenador ofensivo bem diferente do Greg Roman, que comandou o ataque dos Ravens desde que o Lamar assumiu a titularidade. Então, o time que a gente tá vendo agora dos Ravens no ataque não vai ser o time do final da temporada, né? Mas eu achei que não foi uma boa atuação. A equipe perde o J.K. Dobbins por lesão, né? O running back que sofre muito com lesões, infelizmente, né? Rompeu o tendão de Aquiles, está fora. A boa notícia é que eu gostei muito da estreia do Zay Flowers. 9 recepções, 78 jardas, foi o melhor recebedor da equipe. Um jogo que os Ravens não tiveram o Mark Andrews, né? Que eu acho que entra muito para essa equação. Ele é o principal alvo do Lamar há muito tempo, né? Então é de se esperar que a equipe não ia ter um grande desempenho logo de cara ofensivamente, principalmente sem seu principal alvo, que é o Mark Andrews, né? Mas eu achei que o Zay Flowers parece que a equipe enfim acertou com o wide receiver, né? Como eu falei, o Lamar, além da interceptação, sofreu um fumble também. Do lado dos Texans, foi muito clássico o jogo de calor do CJ Stroud, um jogo que claramente tudo estava acontecendo muito rápido, o sec que ele leva, que ele acha que ele vai conseguir escapar e não consegue. Teve um do Odafe Oweh, o edge rusher dos Ravens, que foi clássico. Ele tentou esticar a jogada e o Odafe Oweh é um dos seres humanos mais atléticos na face da terra e alcançou o CJ Stroud, né? Ele não lançou interceptação, sofreu um fumble, é verdade, terminou com 28 de 44 para 242 jardas, que é um volume, acho que maior do que os Texans gostariam de dar pro seu calouro, mas foi um jogo que, como a equipe estava o segundo tempo todo atrás por uma boa margem, ele precisou passar a bola bastante. O Nico Collins apareceu bem, 6 recepções, 80 jardas, e achei que a defesa se segurou bem, né? A defesa não foi nada espetacular, mas segurou bem. O Will Anderson teve um sack, o primeiro sack da carreira dele, obviamente, foi o primeiro jogo dele. A defesa dos Ravens soube conter um calouro, soube confundir o CJ Stroud, mas não é parâmetro. Esse ataque dos Texans é um dos piores da NFL. Mas acho que tem pontos ali para otimismo, né? Como a gente, assim, grande questão secundária dessa equipe, eu acho. Tem corpos no front seven, tem uma rotação profunda e
Eu gostei, assim, de novo, ressalva do ataque dos Texans é muito ruim, mas quando você enfrenta um ataque muito ruim, você tem que limitar muito eles. E foi o que o Baltimore Ravens fez na defesa. Tampa Bay Buccaneers 20, Minnesota Vikings 17, uma das maiores surpresas nessa primeira semana da NFL. Buccaneers, que pra mim, esse é um dos piores times da NFL. Não foi um jogo espetacular, mas venceram os Vikings em Minnesota. Os Vikings cometeram muitos erros. Foram 3 turnovers do Kirk Cousins, 1 interceptação, 2 fumbles, e a equipe foi bem parecida com a do ano passado. Dificuldade para encontrar um equilíbrio ali na proporção de passes para jogo corrido. Tem alguns bons momentos e tem sequências longas ali de não conseguir fazer nada no ataque. E a defesa muito ruim. Eu sei que são 20 pontos apenas, né? Num dia que o ataque cometeu 3 turnovers. Não quero culpar a defesa. Claramente eles não foram os culpados, né? Mas é uma defesa que não é boa. E quando o ataque coloca eles em situações ruins, é difícil. De novo, o Buccaneers fez apenas 20 pontos. É um time muito ruim do Buccaneers, né? Eu não acho que quem se deixar levar pelo Tampa Bay Buccaneers é maluco. Porque eu acho que esse aqui é um grande candidato a ser o resultado miragem da temporada na semana 1, né? Sempre tem um. E eu acho que esse é um candidato porque o jogo que os Vikings cometeram muitos erros, jogaram muito abaixo do que deveriam e ainda assim tiveram uma chance de vencer o jogo, né? O Baker Mayfield fez algumas jogadas ali, mas ainda é um ataque limitado. E a gente viu o Mike Evans aparecendo um pouco, o jogo terrestre muito ruim. A defesa soube aproveitar os erros do Kirk Cousins, mas é um time muito ruim. Foi um jogo muito ruim. É um jogo realmente muito fraco. É até difícil acreditar que os Vikings perderam, né? Quer dizer, não é difícil porque é meio que do que a gente já viu os Vikings fazer, né? Os Vikings têm essas inconsistências no ataque, têm essas dificuldades para encontrar equilíbrio. O Cousins joga sob pressão mais do que deveria. E a equipe perde um jogo que não deveria. Esse tipo de jogo que os Vikings venceram no ano passado, né? Venceram jogando mal e ninguém se importava porque venceram, né? Mas hoje eles perderam, né? E a gente sabe como é que essa sorte de jogos próximos inverte. E acho que é o primeiro sinal disso. E reforço. O time do Tampa Bay Buccaneers é muito ruim. Não me empolgaria, torcedor. Não me empolgaria. Washington Commanders 20, Arizona Cardinals 16. Muita gente, incluindo eu, que colocou o Washington Commanders vencendo no bolão de Survivor, suou frio com essa aqui, mas o Washington conseguiu a vitória. Um jogo que diz mais negativamente sobre o Washington do que positivamente sobre o Arizona Cardinals. 10 dos 16 pontos dos Cardinals vieram de erros do Commanders, né? Um fumble retornado para o touchdown, uma interceptação que logo depois os Cardinals conseguiram um field goal, né? Mas foi um jogo muito ruim. 210 jardas dos Cardinals, 248 só também do Commanders, né? Como eu falei, né? Um jogo que não diz muito positivamente sobre os Cardinals, mais negativamente sobre o Commanders. O Sam Howell foi muito mal. Sofreu um fumble, lançou uma interceptação e é outro que foi bem na pré-temporada e não performou do mesmo nível e mostra de novo, né, se é que precisava de alguma indicação de que desempenho na pré-temporada não quer dizer muita coisa. É mais um jogo daqueles que é o tema do podcast hoje, né, jogos mais competitivos do que a gente esperava no início da temporada. Mérito dos Cardinals, né, competiram. A gente já foi tão negativo sobre os Cardinals na off-season, né? O Josh Dobbs é horrível, ele não tem condições de jogar na NFL. 21 de 30 para 132 jardas. Não tem nenhuma condição. Ninguém no ataque aéreo é minimamente qualificado. Zach Ertz teve 6 recepções para 21 jardas. É um absurdo. Na NFL, você ter 6 recepções para apenas 21 jardas é um absurdo. É até difícil fazer um negócio desse. Né? E do lado do Commanders é um time que eu não levava fé. Tem gente que acredita, não é meu caso. Não confio no Sam Howell. 6 sacks, segurou muito a bola. A linha ofensiva não jogou bem. Essa combinação sempre é perigosa. Mas é isso. Venceu, vai contar do mesmo jeito no final do ano. Venceu os Cardinals ou venceu os Chiefs.
E o Commanders pelo menos saiu com a vitória, mas foi um jogo que eles tiveram que suar muito mais do que eu esperava. Jacksonville Jaguars 31, Indianapolis Colts 21, jogo que foi até mais competitivo do que a gente esperava. E para falar da partida eu vou convidar o meu amigo Vitor Rodrigues, torcedor dos Colts, que acompanhou o jogo. A gente tava trocando mensagem durante a partida, sei que ele acompanhou muito bem, eu acompanhei também o jogo. Estreia do Anthony Richardson, que a gente tava ansioso pra ver. Alô? Vitor Rodrigues, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes pra falar para falar de Jacksonville Jaguars 31, Indianapolis Colts 21. Vitor Rodrigues, torcedor dos Colts, amigo aqui do podcast. Vamos começar, antes de falar dos Colts, que é o seu time, vamos começar falando sobre o time que venceu a partida, que foi o Jacksonville Jaguars. Um pouco mais complicado do que o esperado, né? Com certeza. Eu tenho um grupo no WhatsApp com o Fred, com o José Paulo Mendes e com o Davi Teles, todos torcedores dos Colts, muitos faziam parte da FA hoje, e nós tínhamos um consenso: o Jacksonville era favorito, o Colts ia perder, mas a gente não esperava que fosse tão competitivo. E os Jaguars, eles tiveram mais dificuldade, méritos da defesa dos Colts, que a linha defensiva jogou bem. No começo começaram correndo bem com a bola, só que depois a linha defensiva conseguiu sufocar as corridas e Trevor Lawrence foi clutch, mas cometeu alguns erros capitais. Eu não esperava que os Jaguars cometessem tantos erros a ponto de quase entregarem o jogo. Verdade. O Calvin Ridley teve um grande jogo, né? 8 recepções, 101 jardas, um touchdown. Ele que não jogou na última temporada porque ele estava suspenso por uma punição por apostas, né? Vamos ver se ele apostou no over-under dele de jardas. Mas realmente, eu assim, cada vez que eu mostrava no Red Zone o jogo, né, tava o Colts lá perto, Colts na frente. E era um dos maiores consensos esse jogo, né, antes da partida, né? Tudo bem, os Jaguars venceram por 10 pontos no fim, mas foi bem mais competitivo do que o esperado. Do que o placar informa. E também tem isso, né? Os Jaguars, 14 pontos no último quarto. E chega um ponto ali que, por melhor que a defesa dos Colts tenham jogado, e o DeForest Buckner, por exemplo, fez um grande jogo, teve um touchdown defensivo, chega um ponto que não é uma defesa talentosa, né? E os Jaguars, um time mais pronto também, e não dá pra segurar, né? Chega um ponto que não dá mais pra segurar. Não dá mais pra segurar, mas eu não coloco nem a responsabilidade na defesa. Os Colts passaram na frente do placar, e aí tiveram 3 drives, se eu não me engano, em que a defesa conseguiu recuperar a bola e o time simplesmente não conseguia first down sequer. O ataque ficou altamente previsível. Corridas que não iam para lugar nenhum, com a linha ofensiva mais cara da NFL, sem conseguir empurrar uma jarda para frente. O Deion Jackson teve um jogo terrível, muito ruim. Tá? Se eu não me engano, foram 2 turnovers dele. E assim não dá. A defesa foi muito bem. A defesa poderia garantir o jogo, mas o ataque, como eu lhe falei, teve um determinado momento, já no segundo tempo, que não conseguia ir pra frente. E assim, o ataque dos Jaguars é mais experiente, tem jogadores explosivos. O Calvin Ridley, como você falou, acabou com o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, a defesa dos Colts até conseguiu fazer com que ele sumisse um pouco, mas aí eles ainda têm o Zay Jones, né? Tem jogadores que fazem a diferença ainda no ataque. Então, quando a defesa segura e o ataque adversário não agride, a tendência é que alguma hora o QB adversário vai fazer diferença, que foi o que o Trevor Lawrence fez, né? Ele vacilou, mas conseguiu garantir também a vitória do Jaguars. Teve o touchdown do DeForest Buckner, depois foram 2 3-and-outs seguidos do ataque dos Colts, depois foi uma interceptação do Anthony Richardson. O que você achou da interceptação? Foi aquele lance, tinha 2 recebedores dos Colts na área, tinha um monte de gente, foi um passe que ele não devia ter feito, né? Se eu não me engano. Cara, eu tava assistindo assim a partida, como eu falei, né? Eu tava achando que o Colts ia perder. O que eu tava observando mais era a performance dele. E eu tava muito satisfeito. Só que ao mesmo tempo que eu tava satisfeito, eu pensei, uma hora essa interceptação vai vir. Porque, sabe, né? Calouro, a gente espera que vá fazer alguma calorice. E foi o que ele fez. Foi um passe telegrafado. E aí, beleza, foi interceptado. Só que eu gostei que apesar do jogo já estar perdido depois que os Jaguars pontuaram, eu gostei do 2-minute drill que o Colts fez, foi parar lá na Red Zone, então foi legal isso daí. No final ele até se machucou, na coletiva pós-jogo falou que tá tudo bem, Shane Steichen confirmou que tá tudo bem, mas
no geral, pra mim, foi uma boa estreia dele. Pra um cara que jogou 13 partidas no college, foi uma estreia interessante. Eu concordo, eu achei que foi uma estreia positiva dele, né? Promissora. Acho que dos quarterbacks calouros, né? Ele, Bryce Young e o CJ Stroud foi o que jogou melhor. E um ataque, acho que acentua as forças dele, né? A gente viu o Shane Steichen trazendo alguns elementos, como a gente esperava, né? Alguns elementos lá do jogo do Jalen Hurts, né? Com os Eagles no ano passado. Mas eu concordo com você, achei que foi uma estreia positiva. Vitor, valeu mesmo pelo seu tempo. E Valeu. Não sei se vai ter muitas oportunidades pra gente falar sobre os Colts aqui no podcast, mas tendo, você é o convidado. Maravilha, pode me ligar que, independente do fuso, estamos aqui. Miami Dolphins 36, Los Angeles Chargers 34. Não esqueçam desse jogo no final do ano, quando a gente estiver falando sobre melhores partidas da temporada. Uma grande partida, uma grande vitória do Miami Dolphins no final da partida, muito graças ao Tyreek Hill, que fez um jogo formidável. 11 recepções, 215 jardas, 2 touchdowns. O último drive, ele fez uma recepção fantástica que colocou o Miami Dolphins na red zone e depois fez um touchdown, uma recepção incrível, um passe perfeito do Tua. Aliás, o passe anterior também, uma terceira para 10 pro Tyreek Hill, uma rota perfeita do Tyreek Hill, um passe mais perfeito ainda do Tua Tagovailoa. Realmente um grande jogo do ataque do Miami Dolphins, que não teve uma boa atuação na defesa. É uma defesa nova, né? O Vic Fangio chegou nessa off-season e não foi uma boa atuação, foi muito atropelada, principalmente no jogo terrestre. Os Chargers terminaram com 234 jardas pelo chão, mas a atuação do ataque dos Dolphins compensou. Eu acho que poderia ter sido até um pouco mais tranquila a vitória do Los Angeles Chargers, não fossem os dois erros que a equipe cometeu, que o Tua cometeu, né? O Tua lançou uma interceptação, sofreu um fumble, tanto que os Chargers terminam esse jogo com 100 jardas a menos do que o Miami Dolphins, né? Acho que a diferença do jogo tá ali. Teve também uma interferência cometida pelo J.C. Jackson no final do primeiro tempo, que deu a chance do Miami Dolphins chutar um field goal com o cronômetro zerado. E os Chargers, mais uma vez, eles tiveram a chance de, como o Maestro Júnior fala, de virar a faca, e não viraram, né? Eles chutaram um field goal numa 4-5 no final do jogo. Eles estavam vencendo ali por 31-30. O field goal não fazia muita diferença. Sinceramente, não fazia muita diferença. De qualquer jeito, os Dolphins precisavam, claro, de precisar do field goal ou do touchdown, mas não muda muito a forma como os Dolphins jogam, né? Eles precisam da pontuação ainda, né? E eles chutam o field goal, abrem 34. Muda. Eu vou refazer. Muda a forma como os Dolphins jogam. Mas de qualquer forma, os Dolphins precisam ser agressivos, e com o tempo que tinham, eram 3 minutos e 53, os Dolphins não iriam deixar de buscar o touchdown ali pra vencer o jogo. Então, valia mais o risco da 4-5 do que devolver a bola para o Miami Dolphins, que estava tendo um grande dia no ataque. Ele chuta um field goal numa 4-5 já na linha de 7 jardas. E a outra, se os Dolphins recuperam a bola ali, é bem mais complicado, né, do que ter um kickoff e tal. Mas eu achei que foi bem conservador o Brandon Staley, e achei que foi um plano de jogo em geral conservador do Brandon Staley, né? Os Chargers correram muito bem com a bola, mas quando você tem um quarterback como Justin Herbert, você passar a bola 33 vezes e correr com a bola 40 é um absurdo. É um absurdo, é uma proporção totalmente errada. E eles continuam usando o Justin Herbert como se ele fosse o Peyton Manning no fim de carreira, né? Aquele ano horroroso dele em 2015, ou o Big Ben no último ano dele, que ele não conseguia passar a bola para mais do que 10 jardas, parecia, ou o Drew Brees no último ano. Justin Herbert é um dos quarterbacks mais físicos da NFL, um cara que tem um canhão no braço, muito móvel, e ele termina o jogo com média de 6,9 jardas por tentativa, né? Que é muito baixo, e ele lidou muito bem com a pressão ao longo do jogo e acabou sendo sacado 2 vezes no último drive que fecharam a partida, mas assim, a defesa dos Dolphins estava chegando muito perto, né? Porque o Herbert é um quarterback que lida muito bem com as pressões. Mas uma grande vitória do Miami Dolphins. Tua, 28-45, 466 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação. O Jalen Waddle teve 78 jardas também. A equipe não correu muito bem com a bola,
mas não importou. Grande vitória do Miami Dolphins. E para os Chargers, a equipe precisa melhorar muito, basicamente em todos os aspectos, né? A secundária, que é uma secundária cara, foi secada pelo Tua, pelo Mike McDaniel, pelo Turk Hill. O J.C. Jackson, ele teve interceptação, mas não, no geral, snap por snap, não foi uma grande partida. A equipe não conseguiu gerar muita pressão no Tua, né? A equipe tem o Joey Bosa e o Khalil Mack, não conseguiu gerar basicamente nenhuma pressão. Ele não foi sacado, o Tua. Mas é isso, precisa jogar bem melhor do que isso. O Green Bay Packers atropelou o Chicago Bears 38-20 no Soldier Field, na casa do Chicago Bears, sem Aaron Rodgers. E é um dos resultados, eu não diria dos mais surpreendentes, né? Talvez é surpreendente a forma como aconteceu, né? No meu palpite era vitória do Green Bay Packers, mas a forma como aconteceu, realmente, eu não esperava um atropelo 38-20. O ataque dos Bears jogou mal, a defesa dos Bears jogou pior ainda, e é o mesmo time do início da temporada passada, um time fraco, um time sem substância, sem aquela força por dentro, aquela espinha dorsal, a equipe não tem. O ataque aéreo é muito inconstante, acho que os números... O Justin Fields terminar com 216 jardas aéreas, acho que confunde um pouco o que foi esse ataque aéreo. Teve muito garbage time também. Ele completou 24 de 37 passes, lançou uma interceptação horrível, sofreu um fumble, correu bem com a bola, 59 jardas, mas foi uma atuação muito ruim do Chicago Bears, né? Um time que investiu tanto, né, em capital de draft e dinheiro do mercado de free agents, e foi basicamente o mesmo time, né? O DJ Moore não teve o impacto que a equipe esperava. 2 recepções, 25 jardas. É cedo, eu sei, claro que não coloca a pá de cal na temporada do Chicago Bears, mas é preocupante. Preocupante porque a equipe jogou muito mal. Do lado do Green Bay Packers, o Packers foi muito do que eu esperava a equipe, né? Eu acho que muitas vezes a gente se surpreende com um time no começo da temporada. Eu esperava os Packers com um time com um ataque ali funcional, um ataque bem encaixado, e foi isso, né? O Jordan Love teve 15 de 27, 245 jardas, 3 passes para touchdown. A equipe teve um pouco de dificuldade para correr com a bola, né? Não teve um dia tão eficiente, 92 jardas em 32 carregadas, menos de 3 jardas por carregada, mas teve um avanço longo do Aaron Jones ali de 51 jardas que melhorou um pouco os números gerais da equipe. A equipe teve algumas big plays que dão uma inflacionada nos números ofensivos dos Packers, mas era isso que eu esperava do Green Bay Packers. Um time bem treinado, um time com um ataque que sabe o que faz, não vai surpreender, mas é um ataque funcional, mais até do que funcional, e uma grande defesa. E eu acho que é esse o ponto, né? Porque a equipe tem muito talento defensivo. Teve uma pick six do Quay Walker, foi uma grande jogada. A equipe gerou bastante pressão no Justin Fields. Muita dessa pressão do Justin Fields segurar a bola e muita dessa pressão da linha ofensiva não jogar bem. A secundária foi muito bem. Então foi uma grande atuação da defesa dos Packers. Grande mesmo. E a gente falava, né? É uma defesa que tinha potencial, antes da temporada começar, para ser uma das melhores da NFL. E foi uma das melhores atuações defensivas nesse início de temporada, sem dúvida. Eu acho que o Packers é um time bem sólido, e essa solidez pode ser suficiente para levar a divisão, e os Bears estão muito longe, né? Eu não vou começar com conversa de cometer um erro de não selecionar o Bryce Young e tal, porque eles tomaram a decisão. Vocês sabem como eu penso sobre isso. Era a minha opinião antes do draft, ainda é a minha opinião agora. Eu acho que os Bears cometeram um erro, mas é muito cedo para fazer qualquer... dizer que foi um desastre. Pra sorte do Justin Fields, o Bryce Young não jogou bem, porque se ele tivesse jogado bem, aí a pressão seria bem grande lá em Chicago. Philadelphia Eagles 25, New England Patriots 20, o jogo em Foxborough, casa dos Patriots, teve homenagem ao Tom Brady no intervalo, mas os Eagles, mais uma vez, como no Super Bowl alguns anos atrás, estragaram a festa do Tom Brady. Um jogo bem ruim do ataque dos Eagles, para começo de conversa, né? A equipe teve 25 pontos, teve uma pick six do Mac Jones, teve um fumble que colocou a equipe já perto da red zone. Não foi uma boa atuação ofensiva. O Jalen Hurts terminou com 22 de 33 passes, 170 jardas, um touchdown.
e sofreu um fumble no momento chave, né? A equipe chamou uma corrida ali com ele pelo interior da linha, né, com 3 minutos pro fim, depois de um touchdown dos Patriots que cortou de 25-14 para 25-20, a equipe não conseguiu conversar em 2 pontos. Os Patriots recuperam a bola ali já no campo de ataque, não conseguem o touchdown, poderiam ter virado a partida, mas uma atuação muito boa da defesa dos Patriots, né, que seguraram a onda um dia ruim do ataque dos Patriots, principalmente o começo do jogo, né? O primeiro quarto foi muito ruim, depois a equipe teve 14 pontos ali no segundo quarto. O Mac Jones deu uma assentada ali, ele conseguiu respirar um pouco melhor. É um trabalho em progresso ainda esse ataque do New England Patriots, muito a ser feito, e a gente sabia, né? Quem esperava um ataque totalmente diferente do que foi no ano passado, um desastre chamado Matt Patricia, estava se enganando, né? Porque demora para você extirpar um treinador tão ruim como era o Matt Patricia e o Joe Judge, né? Que eram responsáveis pelo ataque do New England Patriots. A gente já viu algumas coisas diferentes nesse ataque dos Patriots, mas claramente vai levar tempo, né? O Mac Jones tentou 54 passes, que é bastante coisa. Os Patriots ficaram atrás do placar a maior parte do jogo, então o jogo todo, na verdade, então isso explica bastante, mas não foi um dia bom do ataque dos Patriots. A defesa, por outro lado, havia muita expectativa, né? Os torcedores dos Patriots se apegando nessa defesa do Bill Belichick, e começou muito bem, né? E fez a vida do Jalen Hurts ser muito difícil. A.J. Brown e Devonta Smith bem achatados. Eu gosto desse termo, achatados, né? Quando passes curtos e tal. Eles combinaram para 14 recepções, mas apenas 126 jardas, né? Que é uma média bem baixa. A secundária foi muito bem. A equipe gerou pressão no Jalen Hurts, confundiu o Jalen Hurts. E é uma defesa que joga muito bem com o safety ali no fundo do campo, sem ser aquele too deep, né? Um safety no fundo do campo. E o Jalen Hurts tem um pouco de dificuldade quanto a isso, né? Então não jogou bem. Acho que você pode fazer todas as ressalvas no coordenador e tal, mas a verdade é que o Jalen Hurts não jogou bem. Pode jogar melhor e deve jogar melhor. Do lado da defesa dos Eagles, eu achei que o Jalen Carter jogou bem, o calouro, né? Ele jogou um pouco mais do que eu esperava. A gente viu bastante participação do Reed Blankenship, mas é isso, é outro time que também, pelas mudanças, né, os novos coordenadores, é um time que vai ter uma curva de aprendizado. E como a NFC é uma divisão, é uma conferência fraca, eu não acho que isso afeta os Eagles, né? Eles podem não ter 15 vitórias na temporada regular, mas eu acho que eles vão chegar no final da temporada regular no melhor nível, e ainda é meu palpite para ter a seed número 1. E do lado dos Patriots, a defesa é muito boa, né? E até acho que a gente viu sinais positivos do Mac Jones. Mas ainda é uma diferença de talento muito grande na posição de quarterback e no ataque em geral pro resto da conferência, pro resto da divisão, né? Então é muito difícil eu acreditar que eu acho que os Patriots vão ser isso. Um time competitivo, um time que briga, mas eu não acho que é o time que vai chegar sequer perto de ir aos playoffs. Rams 30, Seahawks 13 em Seattle, uma grande vitória para Los Angeles Rams para começar a temporada. Para falar sobre esse jogo, eu vou ligar agora pro meu amigo Rafael do Rams Brasil. Vamos ver se ele vai me atender de primeira, chamando aqui. Eu avisei ele que eu ia ligar. Vamos lá, chamando 2 vezes. Rafael? Oba, tudo bom? Você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes, seja bem-vindo mais uma vez. Você participou no longínquo ano que o Los Angeles Rams foi ao Super Bowl, e foi a atuação que o time mais pareceu àquela equipe nesse início de temporada regular? Seria um presságio, então? Se no ano que eu participei do podcast os Rams ganharam o Super Bowl, esse ano tem um milagre? Mas você participou do podcast porque os Rams estavam no Super Bowl, né? Então tem uma pequena diferença semântica nesse caso, mas uma atuação muito boa do Los Angeles Rams, e alerta de spoiler, Matthew Stafford não está acabado ainda. Não, foi uma partida que impressionou, acho que todo mundo que acompanhou. Todo mundo estava meio embaixo, até eu estava meio embaixo do time, não esperava essa vitória contra o Seattle, que já era um time bom ano passado e se reforçou, é um elenco melhor do que do ano passado.
mas os Rams dominaram principalmente no segundo tempo e com uma atuação impecável do Stafford, que já dizia, né, o training camp, todo mundo tá saudável, tá no melhor shape, tá na melhor forma física, vai jogar o melhor futebol americano, e hoje o Stafford realmente mostrou isso. Teve uma partida muito boa, mesmo sem o Cooper Kupp, o Aaron Donald voltando também de lesão, primeira temporada que perde com a lesão, e o time dominou o Seahawks no segundo tempo. Teve um momento que eu acho que tinha 1 ou 2 jardas do Seahawks no segundo tempo inteiro. Então foi uma partida dominante do ataque. A defesa sofreu bastante, principalmente no primeiro tempo contra a corrida. O Seahawks já corre bem com a bola, mas no segundo tempo fez ajustes. Teve as lesões também dos 2 tackles do Seahawks, que vale comentar. Acabou sendo tanto o left como o right tackle, e não voltaram para a partida. Então isso impactou. O Geno Smith começou a ser pressionado, mas o time surpreendeu demais hoje. Acho que ninguém esperava, principalmente o melhor recebedor sleeper de todos os tempos, Puka Nacua. Se você joga fantasy, não deixe passar ele no seu waiver, segue a dica aí, porque ele estourou hoje, jogou demais, e é legal ver que o sistema do McVay é montado para o Cooper Kupp, e ele substituiu o Cooper Kupp jogando no slot, e teve, eu acho que 12 targets, e 10 recepções para mais de 100 jardas, então quase teve um touchdown agora no final, a bola acabou escapando, mas foi um jogo muito bem planejado, principalmente do lado ofensivo da bola. Foram 15 alvos, 10 recepções, 119 jardas. O Tutu Atwell também teve 119 jardas, exatamente 119 jardas cada um deles, né? Puka Nacua e Tutu Atwell, melhor dupla de nomes aí da dupla de wide receivers na NFL. Eu concordo plenamente com você, né? Depois que o Seahawks perderam o Cross e o Lucas, o Geno Smith acabou sendo muito pressionado. Terminou com 17 pressões, 2 sacks, e o ataque aéreo do Seahawks implodiu, né? Já não fez um grande primeiro tempo o ataque aéreo do Seahawks, o Geno Smith bem menos eficiente do que ele foi nos melhores momentos da equipe na temporada passada. Claro que isso não acontece num vácuo, acontece também porque o Aaron Donald jogou como Aaron Donald, né? Havia muita dúvida como ele seria, né? Você falou, primeira lesão que ele sofre na carreira, que ele perde tempo significativo, parece o Aaron Donald de sempre, né? São as peças que deixavam a dúvida, né? Sempre se falou os Rams estão em rebuild ou estão numa reconstrução. E claro, tomando como base esse primeiro jogo de agora, né? Não dá pra... Pode ser que a temporada ainda seja um desastre, mas hoje as 2 peças que jogaram principais que a gente tem pra tentar ser um time competitivo nessa janela de 3-4 anos, que vai vencer o contrato do Aaron Donald e do Cooper Kupp, se mostraram hoje jogando em um alto nível. Você tem o Matthew Stafford muito confortável no pocket, a linha ofensiva ajudou muito na proteção para o passe, acabou pecando no jogo corrido dos Rams não funcionou hoje, mas você vê um Stafford confortável. Quando começou a receber pressão, você vê o McVay chamando alguns rollouts para ele poder sair do pocket, tirar a pressão, e aí você tem rota cruzada do Tutu Atwell, e você tem o Tyler Higbee jogando no meio de campo, que foi um recebedor muito importante, principalmente em terceiras descidas, para conseguir o first down. E você tem o Aaron Donald sendo o Aaron Donald, tinha dúvida de se ele queria jogar futebol americano de verdade, né? Teve aqueles rumores de aposentadoria, uma temporada de lesão, e hoje ele dominou, principalmente no segundo tempo ali, a linha ofensiva do Seahawks, abrindo espaço até para o Byron Young, que é um rookie edge rusher, que jogou muito bem hoje, conseguiu pressionar bastante o Geno Smith, teve um sack compartilhado ali com o Turner no final do jogo, jogou muito bem. Então, cara, essas 2 primeiras peças principais do elenco, Stafford e Aaron Donald, jogaram muito bem hoje. Então eu tô bem animado para essa temporada, e dá o tom, né, que os Rams vêm para competir. Você vai pegar playoffs, você vai ser um time a longo prazo competitivo, mas esse primeiro jogo que ninguém esperava veio para jogar futebol americano e tem desses principais jogadores. A dúvida é como vai aguentar o Stafford, né? Por mais que eu tenha brincado, né? Ele não tá acabado e tal, mas ainda ele tá um tackle de dar um jeito nas costas e perder 2 meses, né? Nesse estágio da carreira do Stafford, sempre tem esse medo. Eu achei que a linha ofensiva realmente se portou muito bem, mas uma das grandes dúvidas quanto a esse time do Seahawks era o pass rush, né? E não se provou, assim, quer dizer, confirmou essas questões que a gente colocava, porque não foi uma partida que eles conseguiram pressionar o Matthew Stafford. E se pensar que os Rams fizeram isso sem o Cooper Kupp, que sofreu uma lesão no posterior da coxa, né? Deve perder um tempo ainda, deve demorar um pouco para retornar, mas é uma estreia muito positiva realmente para Los Angeles Rams. Rafael, obrigado pela sua participação, pelo seu relato. A última vez que eu te convidei para participar de um jogo
vitória dos Rams, eu te convidei e os Rams levaram a virada. Então, dessa vez a gente acabou com a zica. Como que o pessoal acompanha o seu trabalho lá do Brasil Rams? Cara, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando aqui com você, participando dos podcasts também dos outros criadores de conteúdo. Quem quiser saber mais informação dos Rams, né, eu tenho produzido lá conteúdo, tenho colocado coisas, faço acompanhamento do jogo, coloco algumas estatísticas, @BrasilRams. Pode seguir a gente lá, que vai ser um prazer estar compartilhando, estar conversando. E muito obrigado aí pela oportunidade. Las Vegas Raiders 17, Denver Broncos 16, um jogo de baixíssimo nível técnico, pra ser bem sincero. Não foi um jogo agradável de se assistir, é uma vitória importante para os Raiders, que entram muito pressionados na temporada, mas não teve nenhum time jogando bem aqui. Os Raiders saíram na frente, os Broncos fizeram touchdown, os Raiders conseguem ali um field goal, Broncos passam na frente com um touchdown e no final do segundo tempo os Raiders viram ali, quanto tempo pro fim do jogo? Com 6 minutos e 34 pro fim. Uma partida muito boa do Jimmy Garoppolo. Os números dele não são espetaculares. 20 de 26, 200 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Mas eu achei que ele jogou muito bem. Era aquela conta que eu fazia ao longo da off-season, né? O Derek Carr é melhor que o Jimmy Garoppolo? Não foi essa semana, mas em geral é. Mas ele é melhor que o Jimmy Garoppolo a ponto dele recebendo 40 milhões de dólares e o Jimmy Garoppolo recebendo 20? Não. E esse era o ponto, né? O Jacoby Myers jogou muito bem, né? Ele que é o reforço vindo dos Patriots, 9 recepções, 81 jardas, 2 touchdowns. Davante Adams, 6 recepções, 66 jardas. Do lado do Denver Broncos foi mais ou menos mais do mesmo. Teve a diferença por começar com um onside kick a temporada, né? Que por pouco não foi recuperado até, né? O Sean Payton, o novo head coach do Denver Broncos, né? Pra quem não lembra, pra quem não acompanhava a NFL, de repente, né? Ele ficou famoso porque ele chamou um onside kick pra começar o segundo tempo do Super Bowl 44, né? Entre Saints e Colts. Os Saints recuperaram na ocasião, aqui não. E o Russell Wilson foi mais do mesmo, né? 177 jardas, teve 2 passes pro touchdown, mas tudo muito achatado, 5,2 jardas. O corpo de wide receivers não entra no ritmo com o Russell Wilson. Eu achei que o Samaje Perine jogou bem, acho que foi o principal destaque do ataque da equipe, né? Ele teve 78 jardas totais em 12 toques na bola. A defesa jogou bem também, mas não o suficiente. São dois times. É que é difícil quando início de temporada a gente tem que ter muita essa ressalva, porque às vezes dois times muito ruins se enfrentam. E Broncos e Raiders são dois dos piores times da AFC. Eu sinceramente não acho que... eu acho vai ter um sentimento muito positivo sobre os Raiders saindo e muito negativo sobre os Broncos. E eu não acho que assim, teve diferença de 1 ponto no jogo, e eu acho que é mais ou menos a diferença entre as duas equipes aqui. Tudo bem, o jogo foi em Denver, mas é difícil falar de um jogo com Russell Wilson, né? Pode soar estranho. Se bem que eu não sou estranho depois da última temporada. Mas o Jimmy Garoppolo foi a diferença aqui. Ele foi melhor do que o Russell Wilson, e com isso os Raiders venceram por 17-16. Olha, eu vou ser bem sincero, eu tô gravando aqui, ainda faltam, deixa eu ver aqui, 8 minutos pro fim do jogo, que já tá decidido desde o primeiro quarto. O Dallas Cowboys trucidou o New York Giants, humilhou o New York Giants em Nova York. 40-0 nesse momento, espero que não fique pior. A 8ª maior derrota da história do New York Giants. Se o Dallas Cowboys chutar um field goal aqui, entra no top 5. Então vamos torcer contra o field goal juntos aqui. Um desastre completo, de início ao fim. Um jogo que, assim, tem uma fala no Moneyball, né, que é um ditado antigo, que quando o seu oponente está cometendo erros, deixe. E foi o que o Dallas Cowboys fez. O Dallas Cowboys olhou o New York Giants completamente em tilt e deixou rolar. E logo na primeira jogada a equipe tem um field goal bloqueado para touchdown. Pelo amor de Deus, field goal bloqueado para touchdown. Os Cowboys têm um punch depois. Os Giants, desculpa, tem um punch depois. Os Cowboys chutam um field goal e depois tem uma pick six, e aí o jogo tá 16-0 e acabou o jogo, acabou a partida. Os Giants continuaram cometendo erros. A sequência de drives dos Giants
field goal bloqueado para touchdown, punch, pick six, punch, interceptação, field goal errado, fim do primeiro tempo. Punch, turnover on downs, fumble. Desastre completo. Uma atuação horrenda. Assim, eu acho que os Giants são 40 pontos piores que o Dallas Cowboys? Não. Esse foi um jogo que deu tudo errado pro New York Giants. Mas até um negócio que eu tava conversando com um amigo meu, Alisson, que torce pro Minnesota Vikings, e eu acho que o Vikings e os Giants tem um pouco... Claro que os Giants é elevado à milésima potência, até porque inventaram um time muito melhor. Mas os Giants e os Vikings tiveram muita sorte na última temporada. Venceram muitos jogos, placares apertados, e a NFL te diz, o histórico, os números te dizem que esses jogos decididos por pouco, a sorte conta muito. E a sorte é aleatória. A sorte vira. E os Vikings venceram muitos jogos jogando mal do ano passado. Esse ano jogaram mal e perderam pro Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo acho que nem conta. Quer dizer, acho não conta como isso pros Giants. Mas é um time que eu quero chegar. É um time que não é bom. Não era bom no ano passado. Foi elevado à milésima potência. Estou usando a milésima potência de novo. Pelo Brian Daboll. E teve muita sorte. Hoje teve muito azar. E não foi elevado a nada, né? O Daniel Jones foi terrível. Nesse momento ele tem 11 de 23 para 91 jardas e 2 interceptações. A linha ofensiva foi tenebrosa. Senhor Evan Neal teve mais um jogo horrível. Ninguém se salva. O jogo hoje, ninguém se salva. O ataque nunca teve chance. Eu vou falar do lado do Dallas Cowboys. Começando. O pessoal quer me ouvir primeiro sofrendo com o New York Giants. Depois eu entro no Dallas Cowboys, que é um timaço. E nada deu certo, nunca nada deu certo nesse jogo. É um time ruim dos Giants. A conversa na off-season. O contrato do Daniel Jones é um comprometimento da franquia com ele de 2 anos. Deixa eu até pegar o valor direitinho aqui. Ele assina por 4 anos $160 milhões. E os Giants podem dispensar ele depois de 2024, absorvendo 20 milhões de dead cap. Para quarterback não é nenhum absurdo. Então, é um contrato de 4 anos, $160 milhões, 40 milhões por ano e tal, mas na verdade é um contrato de 2 anos, $80 milhões. E pro Daniel Jones ver esse contrato todo mundo sabia, ele precisava evoluir, porque ele teve um ataque muito mastigado, muito simplificado no ano passado, e ele comandou bem. Só que esse ano os times entrariam mais preparados, e tem um limite que o Brian Daboll pode inventar para fazer um ataque eficiente ao redor de um quarterback tão limitado. E não foi o que a gente viu na semana 1. Na semana 1 não poderia ter sido pior. Esse é aquele jogo, antigamente tinha um clichê no futebol americano, né, que era o jogo de enterrar a fita. Porque quando existiam fita, até recentemente, acho que foi o Dan Campbell, tenho quase certeza que foi o Dan Campbell, que o ano passado o Detroit Lions, o ano retrasado do Detroit Lions teve um jogo muito ruim, e o Dan Campbell queria fazer esse negócio de enterrar a fita. Só que ele perguntou lá pro staff dele, falou, não tem fita mais, é tudo digital. Ele fez o pessoal colocar num DVD o jogo para eles enterrarem o DVD, uma cerimônia. É isso que tem que fazer. Brian Daboll tem que enterrar a fita do jogo, nem que tenha que pegar uma fita VHS antiga e ter que enterrar a fita, fingir que não aconteceu e vamos seguir em frente, vamos ver o que dá para fazer. Tem um Cardinals na próxima semana, um jogo bem acessível, depois tem uma outra pedreira no 49ers, depois tem Seahawks, Miami tá foda. Miami Dolphins e Buffalo Bills. Ou seja, os Giants vão começar a temporada 1-5. Talvez vença o Seahawks, o jogo em Nova York, talvez 2-4. A alegria do torcedor dos Giants dura do lado das Cowboys. A gente sabia que esse time tem potencial para ter a melhor defesa da NFL e foi a melhor defesa da NFL na semana 1. Os Giants não tinham alternativa, não tinham o que fazer.
Michael Parsons nem teve um jogo espetacular, assim, de outro mundo. Teve um jogo muito bom. Mas a linha defensiva é muito profunda. A secundária é muito boa. O Trevon Diggs forçou turnover. A equipe teve interceptação do Stephon Gilmore. Daron Bland com pick six. Tem um excelente coordenador defensivo no Dan Campbell. É um time muito profundo. E é a escolha hipster desse ano pro Super Bowl, né? O Dallas Cowboys. Um monte de gente se achando diferentão. Dallas Cowboys no Super Bowl. Não, muita gente colocou. O meu pé atrás, eu gosto quase tudo sobre esse time do Dallas Cowboys. Meu problema tá no head coach e no coordenador ofensivo. Eu tenho zero confiança no Mike McCarthy e no Brian Schottenheimer. E esse jogo não muda isso. Dizer que destruíram os Giants num jogo como esse não quer dizer que agora eu confio nos dois. Eu ainda acho que os dois vão decepcionar o Dallas Cowboys no momento em momentos de mais dificuldade, né? Mas tirando isso, é um dos melhores elencos da NFL. O Dak Prescott, na minha opinião, é subestimado. Tem um dos melhores coordenadores defensivos da liga. E tem tudo no papel. Menos, na minha opinião, head coach, coordenador ofensivo. Por isso que eu não tive palpites maiores pro Dallas Cowboys, né? E eu conversei muito sobre o Dallas Cowboys com alguns amigos durante a off-season, né? E tal, pedindo opinião. E muita gente gosta muito do Dallas Cowboys mesmo. Gostava antes desse jogo. E meu pé atrás sempre foi com o Mike McCarthy. Os próximos jogos deles, eles recebem o New York Jets. Jogo bem interessante. Enfrentam os Cardinals em Arizona. Recebem os Patriots. 49ers em São Francisco. Chargers em Los Angeles. E Rams. É um calendário que não é simples. Tem Jets, 49ers e Chargers. Mas também tem Patriots, também tem Cardinals. Então é um time que vai brigar por essa divisão, assim como brigou no ano passado. E a gente viu, a primeira impressão do Philadelphia Eagles não foi nada boa. Defesa ok, contra um ataque muito limitado, um ataque muito mau. Então, acho que meu palpite foi Philadelphia Eagles e eu continuo com esse palpite. Mas o Dallas Cowboys deu uma amostra de força muito grande. Eu vou fazer um mini preview da semana 2, né? Passar pelos jogos que já tem linha no site de apostas e tudo mais. Mas antes eu quero falar sobre lesões, né? Que a gente infelizmente teve algumas lesões, sempre tem na semana 1, né? Costuma ser uma semana com bastante lesão. J.K. Dobbins, do Baltimore Ravens, rompeu o tendão de Aquiles, né? O running back, que é muito talentoso, mas vem lidando com muitas lesões. É uma pena, tá fora da temporada. Vamos ver como é que ele volta em 2024. 2023 ele não joga mais. O Marcus Williams, safety da equipe Ravens, teve bastante lesão nesse jogo, né? O temor agora é que ele rompeu o músculo do peitoral, que normalmente tira o jogador de várias semanas. Ronnie Stanley, left tackle, deixou a partida com uma lesão no joelho e não voltou. A gente ainda não sabe nesse momento da gravação. Tô gravando aqui madrugada de domingo pra segunda. E o Tyler Linderbaum também, center, também chegou a deixar o jogo machucado. Dos Panthers, o J.C. Horn sofreu uma lesão no posterior da coxa, cornerback. Uma pena ele que também vem de lesões. O Jack Conklin, ele sofreu uma lesão no joelho que parece ser grave. Ele vai passar por uma ressonância nessa segunda-feira, mas o temor é que ele vai estar fora da temporada, né? O right tackle do Cleveland Browns. O Aaron Jones, running back do Green Bay Packers, sofreu uma lesão posterior da coxa. A equipe tem o A.J. Dillon, então torcer para ser uma precaução. Mas quem viu o touchdown dele, né? Ele já vai metendo a mão ali no posterior da coxa. É bem cara ali de posterior da coxa e costuma demorar um pouco, né? O Jalen Peters, safety do Houston Texans, ele precisou ser levado ao hospital porque ele sofreu uma perfuração no pulmão, né? E a gente já viu jogadores voltarem disso na mesma temporada, né? Uma coisa de meses ali, 2 meses, mas é um negócio que sempre assusta. O Anthony Richardson, ele perdeu alguns snaps, a gente falou no podcast, né? Que ele perdeu alguns snaps no final do jogo, alguma lesão, né? Mas tá tudo bem, não parece nada que preocupa. O Jacoby Myers tá no protocolo de concussão, ele claramente perdeu
os sentidos ali num tackle que ele levou no jogo contra o Denver Broncos. E é algo pra gente ficar de olho, né? Porque às vezes pode ser uma semana, às vezes pode ser um mês, né? O cara no protocolo de concussão. Philadelphia Eagles, Nakobe Dean, linebacker, deixou o jogo com uma lesão no pé, né? A gente ainda não sabe detalhes. Outro que a gente não sabe detalhes também é o Seahawks, que perdeu o Abram Lucas e o Charles Cross durante o jogo contra os Rams, os 2 tackles titulares. É um desastre se os dois forem perder tempo, né? Porque os dois foram tão bem como calouros, né, na temporada passada. O Tyler Lockett também passou pelo protocolo de concussão, mas se eu não me engano ele saiu. E, enfim, essas são as principais. Estou olhando aqui a lista, ver se tem alguma. Garrett Bradbury, center dos Vikings, sofreu uma lesão nas costas. Pelo menos de momento, acho que essas são as mais importantes. Vamos passar pelas linhas da semana 2. Thursday Night Football vai ser Minnesota Vikings contra Philadelphia Eagles. Eagles favoritos por 7,5 pontos. É bastante ponto, né? Os Eagles atropelaram o Minnesota Vikings, mas eu não gostei de nada que eu vi dos Eagles nesse domingo. Ainda assim, a defesa dos Vikings é muito ruim. O interior da linha ofensiva dos Vikings sem problemas, e o Jalen Carter jogou muito bem. Foi um dos destaques da equipe contra os Patriots. Eu iria de Eagles menos 7,5 aqui, mas evitaria se fosse possível. No domingo a gente tem Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals. Os Bengals são favoritos por 3 pontos, jogando em casa. Ravens com muitos desfalques, né? Mas ainda assim, Ravens mais 3 me atrai, porque eu acho que foi um jogo, principalmente se o Mark Andrews voltar, mas a expectativa é que ele não volte. Os Bengals jogaram muito mal, o Joe Burrow deu muito sinal de ferrugem, a tendência é ir melhorando. Conforme eu tô falando aqui, eu gosto menos dos Ravens, não apostaria nesse jogo. Chicago Bears e Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers favoritos por 3 pontos, jogo em Tampa Bay. Que desastre esse primeiro jogo pro Chicago Bears, né? Até gosto de Bears mais 3, porque eu acho que a vitória do Buccaneers foi um acaso. E os Bears não podem jogar pior do que eles jogaram contra os Packers. Então, eu pegar a vitória direta dos Bears, tá pagando 2,30, eu acho interessante também. Packers e Falcons, jogo em Atlanta, mas os Packers são favoritos por 1 ponto. Os Packers fizeram um jogo bem redondinho, assim, né? Tiveram algumas big plays ali que não foi uma atuação brilhante no ataque, mas ainda assim é um time bem treinado, com um bom esquema ofensivo, com uma defesa fantástica. O Falcons tem o Desmond Ridder, que foi péssimo contra o Carolina Panthers. Eu gosto do Packers aqui, gosto bastante do Packers aqui, tanto -1 quanto... Sim, pra ir vitória direta eu pego -1, 1,90, tá ótimo. A vitória direta tá pagando 1,86. Indianapolis Colts e Houston Texans. Texans são favoritos jogando em casa por 1,5. Eles fizeram uma partida honesta contra o Baltimore Ravens, né? Não foram um desastre. O CJ Stroud não lançou interceptação, apesar de ter sofrido fumble. Eu iria de Colts aqui. Eu gostei mais do que eu vi do Anthony Richardson. Eu acho que eles fizeram também um jogo bem honesto contra o Jacksonville Jaguars. Então eu iria de Colts aqui. Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. Chiefs são favoritos por menos 2,5. Em Jacksonville, desculpa. Eu iria de Chiefs aqui. Eu iria apostar que foi uma aberração o jogo da semana 1. A questão é que não parece que teremos um retorno do Travis Kelce. O contraponto é que a defesa dos Jaguars é muito ruim. Então eu iria de Kansas City Chiefs aqui. Não teria medo por conta do que a gente viu na quinta-feira, não. Chargers e Titans em Tennessee. Chargers favoritos por 3 pontos. Os Titans, eles tiveram um jogo ruim, mas também um jogo que muita coisa deu errado pra eles, né? 3 interceptações do Ryan Tannehill, teve o touchdown anulado, que era pra ser um fumble retornado para touchdown, que virou field goal do Saints, mal anulado. Titans mais 3 não é a pior aposta do mundo, não, mas os Chargers jogaram bem contra os Dolphins, a defesa foi muito mal, a equipe correu muito bem com a bola, não vão ter a mesma facilidade contra os Titans, que tem uma linha defensiva muito forte. Titans mais 3 aqui me agrada.
Raiders e Bills favoritos por 10 pontos. Esse é difícil sem os Jets terem jogado, né? Sem Bills e Jets, né? Tô gravando aqui antes do Monday Night Football. Então, fico no aguardo desse jogo. Seahawks e Lions. Lions são favoritos por 5,5 pontos. Eu amo os Lions. Eu sou torcedor do Detroit Pistons. Amo a franquia, tenho amigos que torcem. Mas esse é um jogo clássico que o Lions perde, né? Ganha dos Chiefs em Kansas City e perde pro Seahawks em casa. Seahawks jogou muito mal contra os Rams. Antes de qualquer aposta aqui, monitore a situação do Abraham Lucas e do Charles Cross, que são os tackles titulares do Seahawks. Mas enquanto não tiver uma clareza sobre o que vai ser, eu não apostaria não. 49ers e Rams. 49ers favoritos por 7 pontos. Rams em casa ganhando 7 pontos é interessante, né? A vitória deles 3,35. Eles jogaram muito bem contra o Seahawks, né? Claro que tem as ressalvas do Seahawks, as lesões que eu acabei de falar. Mas se bem que o 49ers jogou tão bem contra os Steelers, não apostaria. Washington Commanders e Denver Broncos. Putz, esse jogo vai ser uma beleza. Broncos favoritos por 3,5. Cara, os dois times são horríveis. E eu iria com um time que você tá ganhando pontos, que é o Commanders, tá pagando 2,67 a vitória. Broncos favoritos por 3,5 pontos. Eu iria de Commanders justamente porque os dois times são ruins. Venceram times horrorosos. Quer dizer, o Broncos perdeu, né, no caso, mas enfim. Fez um jogo muito disputado com outro time ruim. Eu iria de Commanders aqui. Sunday Night Football, Miami Dolphins e New England Patriots. Dolphins favoritos por 2 pontos. Patriots, mais 2, vitória dos Patriots pagando 2,10. Creio eu que essa linha vai andar bastante na direção dos Dolphins. Então eu pegaria esse Dolphins menos 2. Mas não ficaria surpreso se até lá ser menos 3,5, menos 4. Porque o Dolphins jogou muito bem no ataque contra os Chargers. A defesa dos Patriots é bem melhor. Mas eu acho que essa linha aqui vai andar na direção dos Dolphins. Acho que a gente vai ver... Menos 4 é exagero, mas menos 3, menos 3,5 eu acho que a gente vai... Bem, é isso. Parte 2 do episódio de hoje do podcast Cara dos Esportes chega ao fim. Se você tá no YouTube, não deixe de escutar no Spotify, no Apple Podcast. Bota no fone de ouvido, indo pra casa, indo pro trabalho, indo pra academia. Se você tá escutando nesses aplicativos... Se inscreva no YouTube, deixa like, comentários e tudo mais. Não deixe de se tornar apoiador. Então, até a próxima. Tchau!